Estamos outra vez, meu Deus, abrindo mais uma live. Uma live do meu Deus, de uma nova Bíblia. Todinho nós vamos ler, em nome de Jesus. Mais um jejum de 24 horas. Que Deus está nos dando, nos abençoando. Senhor meu Deus, a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, presidente Fernando Antônio Paz Acioli, vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Somos pernambucanos. Simone é de Serra Talhada e eu sou do Garanhuns. Nós estamos aqui só para te agradecer, meu Deus. Só para te agradecer. Pela tua bondade, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela sabedoria do meu Deus. Que Deus tome a frente da gente, nos proteja do mal, do olho grande, da inveja, da perseguição, da doença, da maldade. Que meu Deus ilumine, que meu Deus dê força, dê carinho, em nome de Jesus. Amém. Estamos no livro de Levítico, capítulo 20. Estamos com 203 páginas já lido da Bíblia toda. São 1000 e poucas páginas. O castigo para diversos pecados. Preste atenção, meu povo do outro lado. Eita, me esqueci até de mandar de 6 horas. Me perdoe, mas eu sei que vocês estão perto do canal. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinar em Israel, que entrega um dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. E voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo. Porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminado assim o meu santuário, e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que este homem faz ao entregar um dos seus filhos a Moloque e não matar, então eu voltarei e o meu rosto contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei. Ó, tá vendo aí, vô? Preste atenção, a Bíblia falando com o Senhor. Olha quando ele diz, o irmão que está aqui, ó, a Moloque não matará, então eu voltarei ao meu rosto contra esse homem, contra a sua família, olha, e os eliminarei do meio do seu povo, com todos os que seguem e se prostituírem com Moloque. Quer dizer, a ruindade de família já vem de muitos anos, não é de hoje. Já vem. Quando alguém se vierem para os micronatas e feiticeiros, ó, repare, viu? Está ouvindo? Boa noite. Olhe, preste atenção, viu? Quando alguém se vierem para os micronatas e feiticeiros, ó, vocês foram para onde? Os feiticeiros. Para se prostituir com eles
eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Quer dizer, muita gente vai para o feiticeiro, vai para uma feiticeira e chega lá e diz: eu quero que minha mulher volte, eu quero que meu marido volte, eu quero aquele cara, aquela mulher, e ali não é de Deus. Ali não é de Deus. Ali é do capeta. Porque o que é de Deus vem pela vontade de Deus. Portanto, santifiquei-se e seja santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardais os meus estatutos e tratai de cumpri-los. Eu sou o Senhor, eu os santifico. Quer dizer, quem santifica a gente é quem? Deus. Só Ele, só Ele. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoar o seu pai ou sua mãe é a responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto. O adultério é adulterará. O homem que tiver relações com a mulher do seu pai terá envergonhado o seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. Amém? O seu sangue cairá sobre ele. E se o homem tiver relação com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusões, o seu sangue cairá sobre ele. Também o homem tiver relação com outro homem, olha, o homem tiver relação com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Se o homem tiver relação com uma mulher e com a mãe dela, isso é alguma vergonhosa. Queimarão tanto ele quanto eles, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relação com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal, estiver relação com ela, mate também a mulher com o animal. O seu sangue cairá sobre ela. Então, gente, muita gente não conhece a Bíblia. Sofre porque não conhece. Faz as coisas erradas porque não conhece. Não conhece, meu povo do outro lado. Vocês não conhecem o Evangelho. Vocês verem falar no Evangelho. Pregar rosa, todo mundo prega. Agora pregar espinho é buraco, viu? Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai, filha da sua mãe, se ela tiver relações com ele e ela tiver relação com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu pai. Ele envergonhou a sua irmã e levará sobre si a sua indignidade. Se um homem se deita com uma mulher no período de menstruação dela e tiver relação com ela, descobrindo a sua fonte, ela descobrirá a fonte do seu sangue.
ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relação com irmã da sua mãe ou irmã do seu pai, porque significa ter relação com uma parenta. Levarão sobre si a sua indignidade. É por isso que antigamente era proibido. O povo proibia primo casar com primo, prima casar com primo. Era proibido. Olha, aqui está na Bíblia. Se um homem tiver relação com a tia, envergonhe o seu tio. Levarão o seu pecado sobre si. Morarão sem filho e sem um homem tornar a mulher de seu irmão. E sem pureza envergonhou o seu irmão. Ficarão sem filhos. Guarde, portanto, todos os meus estatutos e cumpra todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu estou levando, para nela habitar, não os vomite dela. Não ande nos costumes do povo, que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas estas coisas, por isso me abusasse dela. Mas vocês, eu já disse, que herdarão a terra deles. Eu darei e vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Quer dizer, Deus tirou o povo daquela região que matou todo mundo e entregou ao povo da terra que dava leite e mel, porque eles eram o quê? Desobedientes a quem? A Deus. Portanto, faça distinção entre os animais puros e os impuros, entre as aves impuras e as puras. Não se faça abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separarei de vocês, para que as considerarem impuras. Seja santo para mim, porque eu sou santo, Os separarei dos outros povos, para que se já meus. Quer dizer, gente, nós somos o quê? Gente, santo. Nós temos que continuar sendo o quê? Santos. O homem ou a mulher que for micromente ou feiticeiro, o homem ou a mulher que for micromante quer dizer que bota o quê? Carta. O feiticeiro será morto e será apedrejado, e o seu sangue cairá sobre ele. Aí, né? Essas cartomantes que eles fazem. 85 pessoas direto aí, sem sair. Obrigado, meus irmãos. Presta atenção à Bíblia. A Bíblia é muito sagrada. A lei para os sacerdotes, capítulo 25. A lei para mim, que sou sacerdote, e para vocês que estão se preparando para servir a Deus. O Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, o filho de Arão, e diga-lhe, o sacerdote, não se contaminará por causa de um morto. Não se contaminará por causa de quê? De um morto entre o seu povo, se não ser que se trate de um parente,
mais chegada à mão, o pai, o filho, uma filha, um irmão, também o casal da morte de uma irmã. Virgem, chegada a ele que ainda não tiver marido, pode contaminar-se. Quer dizer, é por isso que eu digo que não é bom o quê? Visitar defunto, para não se contaminar. Ele, sendo homem, principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, e não cortarão a extremidade da barba, nem farão corte no próprio corpo. Está vendo aí que é proibido? Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecer as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos, não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulheres divorciadas do seu marido, pois os sacerdotes é santo para o seu Deus. Quer dizer, os sacerdotes. Está dizendo que todo sacerdote pode se casar. O padre pode se casar. O padre não se casa por causa da Igreja Católica, para não dividir a herança com a família do que casou. Portanto, você deve considerar santo, porque ofereceu pão seu Deus, e ele será santo para vocês. Então, gente, vocês estão vindo coisas que vocês vão morrer se vocês não procurar ler a Bíblia toda, vocês não vão ouvir mais. Porque eu, Senhor, que os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entrega-se à prostituição. Profana o pai dela, será queimado. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cujas cabeças foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas, não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe, não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração de óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tornará por mulher uma virgem, não cairá com viúvas divorciadas, desonradas ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem de seu povo. Não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes na nossa geração em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão. Está vendo aí, gente? Está vendo aí o que eu já disse a vocês aqui? Vocês estão vendo que eu estou certo? O que é que eu tenho dito a essas igrejas aí? Pega cego, pega aleijado, pega doido, empurra em cima do altar para cantar e para pregar. Está errado.
Quando Deus diz aqui, olha, falarão dizendo, nenhum dos seus descendentes, na sua geração, em que houver algum defeito, se aproximar para oferecer o pão do seu Senhor, seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará, seja homem cego, coxo, de rosto maldilado ou desproporcionado. Está vendo aí, minha gente? Está vendo aí que o pai não sabe? Está vendo aí, vovô, que Deus sabe me dizer? Está vendo aí, ó? Repara o que ele diz, ó. Seja o homem, ó, cego, coxo, o rosto malditoado ou desproporcionado. Homem que tiver o pé quebrado, ó, o pé, viu? Ou a mão quebrada, que for corcundo, não que tiver defeito nos olhos, sanar feridos na pele, ou que tiver testículo esmagado, nenhum homem descendência de Arão. Os sacerdotes, em que houver algum defeito, se aproximar para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem de defeito. Não se aproximar para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do santuário como dos santos, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximar do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifica. Está vendo aí, minha gente? Eu já falei isso. Isso aqui é muito importante. Vocês, dirigentes de igrejas, pega cego, aleijado, troncho, joga em cima do altar para oferecer o nome de Jesus. E Deus está errado. Deus proíbe. A mesma coisa disso aqui é os animais que é oferecido a Deus. Tem que ser puro. Não pode ter nenhum problema no animal. Se for branco é branco, se for preto é preto, se for amarelo é amarelo. Se faltar um pedaço de uma ponta ou de uma unha, não pode entregar para Deus. Deus não aceita. Foi isso que Moisés disse a Arão, nos filhos deste e todos os filhos de Israel. Vocês estão vendo, minha gente? Vocês estão vendo que é difícil seguir a Deus? Não é fácil. A santidade e oferta. Preste atenção. O Senhor disse a Moisés, olha, diga a Arão e aos seus filhos, que se habitem das ofertas sagradas, dedicadas a mim, pelos filhos de Israel, para que não profane o meu santo nome, eu sou o Senhor. Diga-lhe a algum lugar da sua geração, qualquer destas de você que se aproxime das ofertas sagradas que os seus filhos de Israel dedicaram ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Olha, gente, eu tinha uma dúvida, porque era que Deus
mandava atacar as cidades das terras prometidas e matava todo mundo. Agora foi o que eu vim entender. Era porque eles viviam em pecado. Eles não tinham mais purificação para Deus. Vocês sabiam disso? Não. Eu também tinha umas dúvidas. Eu perguntava a mim próprio, por que, meu Deus? Se o cara mora num país, aquele país é um país, é um povo bom. Por que é que aquele povo ali estão se acabando e Deus tomando a terra deles e dando aos outros? Agora foi que eu vi. Porque eles viviam em pecado. Eles viviam fazendo coisa errada. É como eu já disse a Júnior, aquilo é prova do que eu disse. Não se deve ir para um altar com aleijado, nem cego. Já disse, Júnior? Já. E eu não sabia. Mas Deus já tinha me dito. E eu passei e não tinha visto. Vocês, meu povo do outro lado, estão tendo a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Olha, gente, o Brasil está dentro de uma guerra. Não tem mais saída. Numa guerra civil. Não tem saída para Lula. Não tem saída para deputado que roubou. Não tem saída para senador que roubou, para prefeito que roubou. O Brasil entrou em outra série, que eu venho falando aqui todo dia. Nós estamos em guerra, se cuide, se cuide, se cuide. O Exército já tomou o Rio de Janeiro. O Exército já tomou São Paulo. O Exército já tomou Salvador. Rio de Janeiro ontem de noite foi morto. Meu irmão, 248 pessoas. Eu venho avisando a vocês. Lula não toma posse mais. A lei já foi assinada. A LDO. É caso de hora, minha gente. Vai ser centenas e centenas de pessoas presas. Isso é uma vergonha para um país. Continua, as 85 pessoas. É. O senhor fala, todo dia faz live. Nós fazemos live todo dia aqui. Todo dia pregamos a palavra. Ensinamos a vocês o Evangelho de Cristo. Estamos mostrando a vocês a verdade. Estamos lendo a Bíblia toda. Deus tinha me falado que ia acontecer isso que está acontecendo. Tenho provas aqui. Pede o pessoal para compartilhar. Compartilhe, meu povo. Meta o dedo no coraçãozinho. Nos ajude. Se não quer ajudar financeiramente esse trabalho, cadê vocês, TikTok? Cadê vocês? Como é? Facebook, Instagram, estamos em tudo, porra, pregando o Evangelho, coisa inédita, coisa que ninguém nunca foi vista, a pessoa pregar a Bíblia todinha. Eu estou jejuando 24 horas por dia, eu comi meio-dia hoje, vou comer amanhã meio-dia, pedindo a Deus, que Deus me dê só uma coisa, minha gente, sabedoria. Para ser feliz, para ajudar vocês. Só isso que eu quero. Só ajudar vocês. Hoje estava o irmão, ele está aqui hoje. Deus falou a ele tudo que ele queria ouvir. Ele disse que eu escrevi toda a vida dele. Mas não é. É o Espírito Santo, meus irmãos.
passe para outros povos. Eu sou nordestino, sofredor. Porque nós no Nordeste nós sofremos, somos massacrados. Porque também muitas coisas do Nordeste não prestou mesmo. Muitos políticos, Collor de Mello, Lula, Zé Sarney, foi tudo bandido. Como é que eles podem dar valor a umas coisas dessas? Mas vamos orar para o Nordeste mudar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele proteção, salvação, liberdade espiritual. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Amanhã tem live, em nome de Jesus, 7h30 às 8h.